Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo. Vamos fazer hoje uma revisão sobre variações linguísticas, ok? Antes de começar, eu queria desejar aí tudo de bom para vocês e mandar um forte abraço, um abraço carinhoso para cada um dos meus alunos dos primeiros anos aí, primeiro A, B e C, ok? Se cuidem e em breve nós estaremos juntos. Vamos lá então, ok? Esse assunto é um assunto que nós já trabalhamos em sala de aula, ok? Vamos só fazer uma revisão para que posteriormente eu envie para vocês através do Google Sala de Aula um conteúdo, uma atividade sobre isso, ok? Vamos lá então. O que nós precisamos saber sobre variações linguísticas, pessoal? Esse é um assunto, né, que já foi bastante cobrado no Enem, que é um assunto tranquilo de compreender, basta que a gente tenha um pouquinho de atenção, ok? Vamos lá então. Ó, o que precisamos saber sobre variações linguísticas? Primeiro, que é um equívoco acreditar que o português brasileiro é uma língua falada homogeneamente, pessoal, em todo o país. O que seria homogeneamente? Da mesma forma, de maneira igual. Ok, pessoal? Nós não falamos o mesmo português. Todos falamos no Brasil a língua portuguesa, mas não da mesma forma. Ou seja, é como se nós falássemos diferentes portugueses, né? Vamos dizer assim. Mas essa língua nossa, né, que ela é tão complexa, né, tão rica, ela não é homogênea. A gente não faz uso da língua portuguesa da mesma forma, da maneira igual, ok? Então a gente vai conhecer diferentes tipos de variações. Essas variações vão ser influenciadas por diferentes fatores. Um outro ponto, pessoal, é que, como eu acabei de falar, diversos fatores contribuem para que a língua sofra variações. Ok? Vamos já comentar sobre esses fatores. Então, essas variações, que nós chamamos de variações linguísticas, elas podem ser de natureza geográfica, histórica, social e outras. E quais seriam, pessoal, esses fatores que influenciam o uso da língua? Percebam que eu estou falando do uso da língua. É importante a gente destacar isso, tá, pessoal? Estamos falando de uso da comunicação, de como nós, brasileiros, usamos a nossa comunicação. Então, quais são os fatores que influenciam esse uso da língua? Vamos ver. Bom, eu listei aqui pra gente os seguintes fatores: idade, classe social, lugar ou região, tempo, contexto, gírias e os jargões. Então, todos esses são fatores, né, que vão determinar as variações linguísticas. A idade, pessoal, aqui, basta entender o seguinte: uma criança, ela não se comunica da mesma forma que um adulto. E a classe social, pessoal? A classe social tem a ver com a escolarização. E o que entendam não é um preconceito, mas quanto mais escolarizado, quanto mais alta a classe social de um indivíduo, mais domínio ele vai ter da norma culta, da norma padrão. Ele vai ter um discurso um pouco mais elaborado do que aqueles que têm uma classe social mais baixa. O que determina isso? O acesso à escola, que muitos não tiveram condições de terminar os estudos, né? E outras condições. Então a classe social também ela vai determinar mudanças na comunicação. O lugar, pessoal, a região que nós falamos de variação regional é uma das mais comentadas das variações e uma das mais fáceis de a gente perceber é aquilo. A gente percebe mudanças no falar dos brasileiros com base no fator região, que vamos chamar de variação regional. Por exemplo, as pessoas nos interiores, okay, elas usam termos que às vezes a gente não encontra esses termos nos falantes da língua portuguesa que moram na capital. Pessoas do Nordeste usam certos termos que não são usados, por exemplo, quem é do Sul, do Sudeste. A gente tem, por exemplo, aqui o oxe, né, pessoal?
Esse oxe é forte, né? É característica dos falantes, dos usuários da língua do Nordeste. E esse oxe, ele é sensacional, né, pessoal? Porque nós podemos expressar diferentes sensações e emoções através desse oxe, ok? Por exemplo, eu tive um susto. Oxe! Eu quero expressar uma chateação. Oxi. Eu quero falar com carinho. Oxi, oxi. Né? Então, às vezes eu quero expressar meio que é, uma não aceitação de uma situação, um aborrecimento. Oxi, 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 oxi. Então esse oxi aqui, que é aqui nosso, né, do Nordeste, ele vai ser uma forte característica, uma forte marca de variação linguística, né, do Nordeste, ok? E tem várias outras, pessoal. O tempo, que a gente vai chamar de variação histórica, é só você entender o seguinte, que vamos supor um jovem, né, que viveu há 60, vou menos, há 40 anos atrás, ele não usa os mesmos termos que os jovens hoje usam. Basta você conversar com seus avós que você vai perceber certos termos que vocês desconhecem, que é como se tivesse entrado em desuso, ok? O contexto, pessoal, e aí eu vou relembrar vocês que toda vez que a gente fala de contexto, você entende como situação. Então, a situação, tá, pessoal, em que um indivíduo falante da língua portuguesa ele se encontra, vai determinar também a maneira como ele vai usar esse discurso. A gente vai encontrar aí também o grau de formalidade, né? Onde eu posso, dependendo da situação, do contexto, usar o discurso mais formal, como numa reunião de empresa, ou um discurso mais informal, que a gente vai chamar também de coloquial, numa conversa, num barzinho, numa lanchonete, tomando uma Coca-Cola aí, comendo uma pizza. Se vocês quiserem pagar para mim, aí eu estou esperando o convite até hoje, desde o ano passado. Aí você vai usar uma língua bem mais informal, ok? Temos aí as gírias e os jargões, que eu vou trabalhar com vocês. Depois eu não vou comentar nessa aula gírias e jargões, porque eu pretendo passar uma aula exclusiva sobre esses dois pontos aí, esses dois fatores. Continuando, pessoal, vamos lá, ó. A língua, vamos refletir mais um pouco sobre as variações linguísticas. A língua, ela é usada de diferentes formas, ok? Influenciada, pessoal, por diferentes situações ou fatores. Isso aqui é o que garante, que determina as variações linguísticas. O fato delas aparecerem de diferentes formas, influenciada por diferentes situações e fatores. Bom, depois dessa conversa, o que nós podemos entender? O que são as variações linguísticas? Vamos conceituar o que são variações linguísticas. No nosso material, ok, aqui ó, no nosso material, né, no nosso livro didático, o autor ele vai dizer o seguinte, que variações linguísticas são os diferentes modos de falar uma língua, diferentes maneiras de usar a língua portuguesa. Claro que essas diferentes maneiras de falar a língua portuguesa, elas são determinadas pelos fatores e pelas situações, ok? Ou seja, elas são influenciadas por esses dois pontos aqui. E aí eu acrescentei mais um ponto. No nosso material vai dizer que as variações linguísticas são diferentes modos de falar uma língua, ok? E aí eu vou acrescentar que podemos dizer também que são diferentes usos. Percebam que eu estou destacando mais uma vez, como eu destaquei anteriormente, o termo uso. Tá? Estamos falando de uso, da maneira como o falante ele utiliza-se da sua língua materna, sua língua portuguesa. Então, podemos entender também que variações linguísticas são diferentes usos que os falantes fazem da sua língua, ok, pessoal? Ok. E o que ainda podemos considerar a respeito desse assunto, das variações linguísticas? Pessoal, temos que entender que a variação linguística ela é algo natural. Ela naturalmente acontece não só na língua portuguesa, mas em todas as línguas, ok? Porque todas as línguas, né, elas sofrem influências de diferentes fatores. Bom, além de entender que a variação linguística ela é natural, ela acontece pois as línguas elas são sistemas o que, pessoal?
dinâmico, destaque isso aí, ó, sistemas dinâmicos, ou seja, a nossa comunicação, a linguagem ela é algo dinâmico, ok? Ela não é algo estático, não, ela é algo dinâmico, que significa que ela está sempre em movimento, ela está sempre em evolução, pessoal. Perdão a letra I, tudo bem? Certo? Bem, e por que podemos dizer também sobre essa questão das variações linguísticas, por que ela acontece? Porque além de ser algo natural, além da nossa comunicação, da nossa linguagem, ela faz parte de um sistema dinâmico, ela também é sensível a diferentes fatores. Então tudo isso vai fazer com que nós tenhamos as variações linguísticas. E daí, pessoal, surge uma pergunta. Uma variedade é melhor que a outra? Essa pergunta, inclusive, ela está inserida no livro didático de vocês. Uma variedade é melhor do que a outra? O que é que vocês acham? Bom, vamos entender alguns pontos. Bom, podemos dizer que o português, pessoal, eles são muitos. É como se fosse o português, nós usamos uma língua só portuguesa, mas com diferentes variações. Por isso vamos dizer que o português eles são muitos, ok? Então são muitas as maneiras de se expressar através dessa língua portuguesa. São muitos os usos, ok? São muitos os modos de usar essa língua portuguesa. Um outro ponto que nós também temos que entender é que todas, tá, pessoal? Perceba, todas as suas variedades, elas cumprem seus objetivos. Então vamos refletir. Se toda variedade linguística ela cumpre seu objetivo, então não existe uma variedade melhor que a outra. Então essa questão de certo ou errado, na verdade, quando falamos de variações linguísticas, a gente não deve ser excluído. Tá? Então o que existe não é a questão de certo ou errado, mas o que é adequado, ou melhor dizendo, o que existe é um discurso adequado, tá, pessoal? O que existe é um discurso adequado ou... perdão, eu coloquei aqui inadequado. Vamos lá então. Então, o que existe é um discurso inadequado ou adequado, pessoal, tá? Para determinada situação, ok? Então, eu preciso ter cuidado quando eu utilizo o meu discurso, tá? Com base em determinada situação, para que ele seja adequado, ok? Certo assim? Bom, então se todas as variações ela cumprem seus objetivos, então a resposta é não. Uma variedade linguística ela não é melhor do que a outra, ok? E aí vamos falar sobre norma padrão, pessoal. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima, tá? E o que dizer sobre norma padrão? Primeiro, pessoal, o que é a norma padrão? Norma padrão é é a linguagem que a gente aprende na escola. É o uso da língua portuguesa, é o uso da linguagem que nós aprendemos na escola. Se vocês estão escutando aí um barulhozinho de uma serra elétrica, alguma coisa parecida, peço desculpa a vocês, que está tendo uma reforma aqui embaixo, tá? Mas acredito que não vai atrapalhar muito não. Então vamos lá, ó. Então, primeiro que a norma padrão, pessoal, é apenas mais uma variedade linguística, ela não é a variedade mais correta, mais certa, ok? Então, norma padrão não é, tá, pessoal? Olha lá, não é uma maneira mais correta de nos comunicarmos. E é o que, professor Eduardo? Ela é uma convenção. O que é algo convencionado, pessoal? O que é uma convenção? É algo que foi estabelecido, né? Como um padrão. Então nós vamos ter o seguinte, a norma padrão, a língua que nós chamamos também de norma culta, a língua culta, é uma convenção, é uma maneira de se expressar, de se comunicar, que foi estabelecido como um padrão, como um modelo pessoal a ser seguido. O objetivo é justamente fixar um modelo, para que nós possamos ter ele como base. E como é uma norma padrão, algo estabelecido, é essa variação linguística que é utilizada nas publicações de livros, não é? Que orienta-se, que seja usada nas produções de trabalhos escolares, acadêmicos. Então usamos ela como um padrão. Isso não significa que a norma culta é a maneira, é a única maneira de se comunicar corretamente, adequadamente. Não, não é uma linguagem mais correta que as outras, mas sim um modelo que nós devemos seguir com base numa convenção, em escolha. Então, essa norma padrão, né, com certeza ela envolve relações de prestígio, poder e classe social.
E aí eu volto àquela questão. Quanto maior a classe social do indivíduo, mais ele vai ter o domínio dessa norma padrão. Sendo assim, podemos informar dizer simplesmente que norma padrão é um conjunto de regras que serve como modelo para a gente seguir. Ok? Bom, pessoal, então, reforçando, né, a questão de que a norma padrão não é a única maneira correta de se comunicar. Na verdade, todas as variações elas vão ser adequadas, né, de acordo com o seu contexto, com a situação, ok? Então, precisamos tomar cuidado com o preconceito linguístico, ok, pessoal? Ó, vamos ver então. O que é que a gente tem que saber sobre preconceito linguístico? Primeiro que, mais uma vez, que todas as variedades, tá, pessoal? Todas as variedades constituem sistemas linguísticos adequados para seus falantes. Então, se todas as variedades elas são adequadas para seus falantes, elas cumprem o principal objetivo, que é estabelecer uma comunicação, tá, pessoal? Então, não existe essa história de que eu me comunico melhor que o meu amigo, o meu parente. Não. Tudo vai depender da situação, onde eu estou me comunicando, com quem eu estou me comunicando. Tenho que verificar os fatores, ok? Bom, cuidado então com esse preconceito linguístico, tá, pessoal? Cuidado com o preconceito linguístico. E qual é o critério? Não vamos usar um critério de certo ou errado, tá, pessoal? Esse critério aqui a gente não vai usar quando nós falamos de variação linguística, mas o que nós vamos falar é do critério de adequação ou inadequação. Ah, o meu discurso ele está adequado à situação que eu estou utilizando ou não, ok? Então vamos falar do discurso adequado ou inadequado e não de certo ou errado. Quem falou muito, né? Quem temos uma boa referência sobre preconceito linguístico com o autor, tá, pessoal? Marcos Bagno, alguns chamam Marcos Bagno, até confesso a vocês que eu não sei realmente o correto, mas eu falo Marcos Bagno. Esse rapaz aqui, esse linguista, né, bastante conceituado, bastante credibilidade em nosso país, ele informou, olha, que não existe um falar mais certo ou menos certo, que na verdade existe um discurso mais adequado ou inadequado, ok? Bom, e aí eu trouxe aqui um esqueminha para vocês, pessoal, da comunicação, ó. Para a gente entender melhor essa questão do preconceito linguístico, de que não existe a história de um falar errado ou um falar certo. Mas, ó, a comunicação, ela vai cumprir, ela aborda esses elementos aqui. Então, vamos lá. Numa comunicação, eu produzo um discurso, tá, pessoal? Se eu estou produzindo um discurso, eu produzo esse discurso para alguém. Então, eu estou interagindo, eu estou em interação. Então, se eu estou interagindo, eu estou realizando, aí eu estou envolvido numa troca de informações. Bom, se eu estou produzindo um discurso, se eu estou interagindo, se eu estou participando da troca de informações, eu tenho que ter um objetivo ao me comunicar. Então essa minha comunicação ela já tem um objetivo pré-definido. E aí o seguinte, pessoal, se eu tenho objetivos pré-definidos e eu estou produzindo um discurso, trocando informações, interagindo com o meu interlocutor, e esse meu interlocutor ele estiver compreendendo a minha informação, então independente, por exemplo, de eu falar vive ou veve, né, a minha comunicação ela está se efetivando com eficiência, ela está ocorrendo. Então, podemos dizer que a comunicação ela foi eficaz, ela aconteceu com sucesso. Entenda que eu não estou, de maneira nenhuma, dizendo que você não deve considerar a norma padrão, a norma culta, e que você não precise mais estudar a língua portuguesa, porque qualquer modo de se comunicar vai estar certo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Eu não estou desestimulando o estudo da norma padrão. O que eu estou querendo dizer é que precisamos sim aprender a norma padrão, mas não podemos desconsiderar as outras variações linguísticas, porque assim como a norma padrão, elas também conseguem efetivar tudo isso aqui, ok? A comunicação que ela se constrói dessa maneira. Eu produzo um discurso com objetivos pré-definidos, entro em interação com o outro, trocando informações, não é?
que nós podemos chamar também de turnos de fala, um fala, o outro responde, um envia informação, o outro recebe, daqui a pouco eu estou recebendo informação, e assim sucessivamente. E havendo a compreensão, pessoal, a comunicação ela se realizou com sucesso, ok? Então nada de preconceito linguístico. Vamos falar agora de tipos de variações. Desde já, pessoal, quero pedir desculpas a vocês, porque essa é a primeira vez que eu faço uma videoaula e eu sou meio enrolado, mas eu espero que eu consiga ajudá-los aí e prometo a vocês que eu vou me esforçar para me aperfeiçoar um pouco mais e trabalhando aulas com o máximo de objetividade que eu puder e também com o máximo de clareza para ajudá-los nesse momento em que a gente está distante, ok? Porém necessário. Vamos lá então. No material de vocês, pessoal, temos os tipos de variações, tá? Então vamos, o que é que ele vai dizer, o nosso material? Ele vai dizer o seguinte, ó, que essas variações elas podem ser classificadas também, né, como diacrônicas, diatópicas, diastráticas e diamésicas. Só nomes bonitos para vocês colocarem aí nos filhos de vocês. Já imaginaram? Laila Diacrônica Santos Silva, Lucas Lupercínio Diatópicos Júnior, Diastrática Jennifer. Olha aí, legal, hein? O Gíulia Diamésica Souza Filho. Ficou muito legal. Não ficou legal não, né, pessoal? Vamos lá. Momento de descontração. Vamos lá, então. Vamos ver essas 4. E a gente já está chegando aí na nossa última etapa da nossa revisão, ok? Bom, diacrônicas. Certo, pessoal? As variações que se enquadram nessa classificação, elas estão relacionadas com o tempo. Elas ocorrem através do tempo, ok? Ou seja, variação histórica. Ou seja, a gente percebe isso, né, nas diferenças no uso da língua entre as gerações. Basta você conversar mais uma vez, repito, com seus avós, não é? Então, essa variação histórica, né, essa variação que é determinada pelo fator tempo, vamos chamar elas de variações diacrônicas. E as diatópicas, pessoal? Se as diacrônicas elas são determinadas pelo valor tempo, as diacrônicas, o fator aí é o lugar. Elas estão relacionadas à origem do falante, ou seja, da região. Aquelas variações regionais, não é? Isso inclui pronúncia e também até o uso de certas palavras, tá? Que vão ser diferentes com base nessa diferença de região. Interessante, pessoal, entender que quanto mais distante, mais forte pode ser essa variação linguística. Para quem assistiu essa aula comigo, vocês devem estar lembrados do exemplo de Bodocó, ok? Vamos pular essa parte. Pessoal, e as variações diastráticas, elas estão relacionadas com a escolarização dos falantes, onde a gente vai perceber o seguinte, a gente percebe quando se comunica com alguém que se ela permaneceu mais ou menos tempo na escola, se ela tem um nível de escolarização, se ela frequentou a escola ou não. Ou seja, aquelas pessoas que aqui elas não dominam o uso, né, da norma padrão. Aqui, não dominam o uso da norma padrão. E por último, pessoal, deixa eu subir aqui um pouquinho. Temos as variações diamésicas. O que são isso aqui? Diz respeito ao meio, ao veículo em que o texto, em que o meu enunciado circula. Um exemplo aqui, temos 2 veículos aqui bem comuns, bem fáceis para a gente entender. Um texto que eu produzi usando a fala como veículo, ele apresenta-se bem diferente de um texto que eu usei usando a escrita como veículo. Então, quando eu percebo essa diferença aí, baseada no veículo que eu estou usando para transmitir essa minha mensagem, vamos chamar isso de variações diamésicas. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? E em breve eu estarei mandando uma atividade com base nessa nossa revisão. Fiquem com Deus, forte abraço, se cuidem e até a próxima.